Outra posição mandibular que nós vamos achar chama-se dimensão vertical. Então, essa dimensão vertical a gente vai marcar 2 pontos e medir esses 2 pontos na parte vertical, no sentido vertical da face do paciente. Normalmente a gente usa como referência a base do nariz, ponta do mento. A gente usa aquele compasso de Willis para fazer essas medidas. Tá? Então a dimensão vertical de oclusão é quando os dentes estão em contato, os dentes estão máxima interexudação, a gente faz aquela medida, DVO. Dimensão vertical de repouso, DVR é quando os músculos entram em repouso. Vamos abrir um parênteses aí, os músculos não entram em repouso, mas sim em tonicidade. Eles dão uma relaxada e mantêm o tônus para segurar a cabeça ereta. Se a musculatura da cabeça relaxar, a cabeça cai, né? Porque ela não está centralizada na coluna vertebral. E a diferença entre a DVO e a DVR a gente chama de espaço funcional livre. Toda vez que nós invadirmos o espaço funcional livre numa reabilitação, seja por colocar dentes mais compridos ou não deixar espaço para eles, nós vamos criar um novo problema. Então, o organismo se adapta, aí entra de novo a santa capacidade adaptativa e vai criar um novo espaço funcional livre. Quem determina a DVO é os músculos elevadores, por essa contração repetida deles. E essa medida de DVO, ela se mantém estável durante a vida toda. À medida que a dimensão vertical, os dentes vão gastando, há uma compensação óssea para manter a DVO. Quando há um desequilíbrio entre a capacidade de reparação da DVO e o desgaste dos dentes, é que ocorre a perda de dimensão vertical. Aí nós temos que recuperar essa dimensão durante a reabilitação protética. A dimensão vertical de repouso, então, achou a tonicidade muscular, dimensão de repouso. Então, a variável entre a DVO e a DVR é grande, tá? Vamos trabalhar com a média de 3 milímetros. Tem autores que dizem que em pacientes dólico-faciais, que é aquele que tem a face mais alongada, mais vertical, chega até a 7 milímetros de DVO. E o braquifacial, aquele de face curta, que a face é mais larga do que comprida, chega em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetro, já é aceitável como dimensão, como espaço funcional livre. Então, quem mantém a nossa DVO são os dentes, certo? Nós vamos colocar os dentes em oclusão, mantém a DVO, não deixa fechar. Por que a gente faz aquele registro na prótese total com os rodetes de cera, coloca a mandíbula em relação cêntrica e tem que achar a altura ideal? Então a gente começa a nossa medida de referência, canto de olho, comissura bucal, base do nariz, mento. Né? Por quê? Por causa das proporções faciais. Então a gente começa com essa referência, não necessariamente que vai sempre coincidir essas medidas, mas é uma medida para começar, o primeiro passo. Quem vai manter essa dimensão? Contato de dente. E quando não tem dente, aí nós vamos criar dente para colocar ali, que são os casos de reabilitação de arcada total. Por isso a importância de ter sempre a relação cêntrica e a DVO em sintonia, em harmonia. Tá? Então a dimensão vertical mantém-se sempre a mesma, dificilmente diminui. Quando perde dentes posteriores e as atrições que são causadas pelo movimento de esfregar dente com dente são muito severas, perde essa distância, porque a capacidade de reparação é menor do que a capacidade de destruição pela atrição. Quem fala isso não sou eu, mas é o Dawson. Tá? Então, para a gente fazer esse aumento da dimensão vertical, a gente pode usar placas permitindo extrusão de dentes, ou a gente pode reabilitar com trabalhos protéticos. Então, a gente vê pacientes com DVO aumentada, às vezes com molares destruídos, causando mordida aberta, e ao lado a gente vê paciente com pouca dimensão vertical, perdeu a dimensão vertical, provavelmente pela atrição. Tá? Um erro muito frequente em ortodontia, quando a gente vai distalizar molares, agora com qualquer dispositivo distalizador de molar, ele tem que ser também com uma força intrusiva. Se você extruir molar, na hora de distalizar, você vai aumentar a DVO do paciente, vai ocorrer uma alteração no eixo de crescimento da mandíbula do paciente.
E o espaço funcional livre, que é essa diferença entre a DVO e a DVR, né? Então a gente trabalha aí com média de 3 milímetros, mas segundo o Aníbal Alonso, que é um argentino que sabe muito de oclusão, ele diz que o espaço funcional livre pode ir de 0 até 9 milímetros. Né? Então é uma distância muito grande. Para a gente saber se invadiu o espaço funcional livre, pede para o paciente articular o fonema S. S, 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 S. Não pode ter toque de dentes. Se houver toque de dentes, que a gente invadiu o espaço funcional livre. Então a gente faz o teste do S, por exemplo, quando a gente está provando as próteses, próteses totais. Né? O paciente fala palavras com S, sapo, sapato, Mississippi. Né? Mississippi é a mais tradicional de todas. Esse não pode haver contato dentário. Se houver contato, invadimos o espaço funcional livre. Às vezes o paciente nos conta no consultório assim, doutor, depois o senhor colocou essa prótese aqui, às vezes eu estou falando de uma mordida nela, assim que dói tudo. Por que isso acontece? Porque a gente invadiu o espaço funcional livre. Tá? Tem que fazer um ajuste nessa prótese. Quando você faz incisivos, por exemplo, faz os superiores, e ele relata que às vezes ele está falando e bate um dente no outro e dói o dente. Por quê? Porque a gente invadiu o espaço funcional livre. Então, aí nós vemos imagens do uso do compasso de Willis para DVO e DVR. Então, DVO, a imagem da direita, quando os dentes estão em contato, quem mantém a DVO é o contato dos dentes, principalmente dos molares, e o DVR, dimensão vertical de repouso, é a imagem da esquerda, quando há um equilíbrio muscular e chega na tonicidade, há um certo relaxamento e a mandíbula abre um pouquinho, há um descontato dos dentes, os dentes saem de contato, e essa diferença entre a DVO e a DVR que a gente chama de espaço funcional livre. Definidas as posições estáticas da mandíbula, agora nós vamos começar a ver as posições dinâmicas ou os movimentos mandibulares. Sempre nessa sequência, vou fazer uma prótese. Primeiro eu verifico ela na posição estática, ou relação cêntrica, ou máxima de oxidação. Não tem mais nada fora isso. Depois eu vou ver a dimensão vertical. Acertei essas 3 posições, aí eu vou para as posições dinâmicas da mandíbula. Então a primeira posição que a gente vai verificar é a protrusiva. Então a gente sabe que é o movimento de protrusão, aborda a face incisal dos incisivos inferiores, eles correm sobre a superfície palatina dos dentes superiores, até ficar tocando ponta com ponta os dentes, desocluindo todos os dentes posteriores. Tá? Então isso chama-se oclusão de proteção mútua. Os dentes anteriores protegem os dentes posteriores. Então quando a gente faz em máxima intercuspidação habitual, primeiramente toca os molares, depois toca os incisivos. Muitas vezes os incisivos nem tocam, ou tocam muito suavemente. Dente posterior protege o dente anterior. Quando vai para os movimentos protrusiva e lateralidades, toca dentes anteriores e não toca dentes posteriores, ou seja, dentes anteriores protegendo os posteriores. Oclusão de proteção mútua. Dente posterior, pré-molar, foi feito para oclusão, para mordida no sentido vertical, para receber força no sentido vertical, longo eixo. Dentes anteriores, canino a canino, para receber força no sentido horizontal. Então, quando ocorre um movimento lateral no dente posterior, o dano é maior. Por isso que o dente movimenta, o dente inclina, o dente gasta, ou desencadeia uma reação de bruxismo para tentar desgastar esse contato que está alterando a posição dos dentes. Acertamos a guia anterior, a protrusiva, agora vamos para as guias laterais, vamos para as lateralidades. Primeiro vamos ver o lado de trabalho. O lado de trabalho é o lado para o qual a mandíbula se desloca. Por exemplo, minha mandíbula vai para o lado direito. O lado direito é o lado de trabalho. O lado esquerdo é o lado de balanceio, o lado de não trabalho. Toda vez que a gente movimenta a mandíbula para o lado de trabalho, não pode haver contato no lado de balanceio. Quem faz isso para nós? Guia canino. Tá? Então, a desoclusão pelo canino, um guia canino. Quando o canino inferior, a borda incisal do canino inferior vai tocando na superfície palatina do canino superior até o total deslocamento lateral, sem que ocorra contato com quaisquer outros dentes.
Essa é a guia canino. O que é aceitável também é desoclusão em grupo, ou função em grupo, quando canino e pré-molares do mesmo lado, lado de trabalho, desocluem ao mesmo tempo. Mais trabalhoso para conseguir ajustar uma guia em trabalho, de desoclusão em grupo, do que a desoclusão em guia canino. Tá? A guia canino a gente pode conseguir por desgaste ou por aposição. A gente faz uma guia com resina. Toda vez que ocorre a desoclusão de trabalho, não pode haver contato nenhum no lado de balanceio. Isso, gente, desde uma restauração oclusal tem que fazer essas verificações ao final do trabalho. Pede para o paciente ocluir, máxima intercrustação, DVO, protrusiva, lateralidade, lado de trabalho, lado de balanceio. Verificou, está tudo em ordem, pode liberar o paciente. Ocorrem muito casos de pacientes que quebram borda incisal de restaurações por falta de ajuste desses guias. Às vezes o paciente vai fazer lado de trabalho, lado direito, faz a desoclusão do canino, mas toca no lateral. Vai haver a quebra da restauração. Normalmente quando quebra uma classe 4 lateral, por exemplo, a gente refaz a restauração, a gente acha que a culpa é do adesivo, ou do condicionamento ácido, ou da resina que não é boa. A gente troca a restauração e em alguns casos, é tanto cair a restauração, a gente vai lá e faz uma coroa, faz um endonúcleo coroa para não cair mais, mas continua com a interferência, continua tocando ali durante a guia canino. Vai cair a restauração também, a próstata também, é só uma questão de tempo. Tá? Durante muito tempo eu fiz o conceito que se você ajustasse as guias acabava o bruxismo. Não, hoje nós sabemos que esse conceito não existe mais, porque segundo Johansson e colaboradores, no trabalho, eles viram que vários pacientes que tinham bruxismo foi feito todo o ajuste oclusal e depois de certo tempo eles voltaram a apresentar o quadro de bruxismo. Hoje tratamos bruxismo como doença do sono, não como doença oclusal. Toda vez que a gente faz um trabalho restaurador, nós temos que acertar a oclusão, a gente não pode deixar sem guias. Tá? Porque isso vai causar dano ao trabalho que a gente faz, vai trazer dano no sistema mastigatório. Então todo o trabalho, desde uma restauração oclusal, a gente tem que verificar as guias, ver se as posições estão ocorrendo de acordo. Toda vez que ocorre um contato onde nós não queremos, né? Por exemplo, você vai fazer uma guia lateralidade para o lado direito, ocorre um contato do lado esquerdo, isso a gente chama de interferência oclusal. Toda vez que nós criarmos uma interferência, vai dar dano no sistema mastigatório. Tá? Os piores danos são as interferências no lado de balanceio. Tá? Segundo o Pegoraro, contato prematuro e prematuridade oclusal, que são sinônimos de interferências oclusais. Pelo professor Miranda, lá de Campinas, a gente trabalha assim, que contato prematuro é em posição estática. Tá? Então você vai fazer máxima intercrustação e vai tocar primeiro no dente. Aqui não é um contato prematuro. Por que é prematuro? Porque ele já está lá. Então, restaurou, pede para ele fechar, tocou lá primeiro. Isso é um contato prematuro. E interferência é quando ele toca durante uma das guias, ou na protrusiva ou na lateralidade, ocorre um contato onde não deveria ter. Isso é uma interferência oclusal. Tá? Então, as principais interferências oclusais, o que eles provocam? Uma mudança de posição. Por exemplo, você vai levar a mandíbula em relação cêntrica, ocorre um contato prematuro. Aí vai haver um deslocamento da mandíbula para fugir desse contato prematuro e vai para a posição de máxima intercrustação habitual.